Ok, eu tenho falado há um tempo sobre imagem residual e por que a imagem residual não é uma teoria louca e é real dentro do cérebro e das emoções humanas. Fica aqui com a gente que eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Thiago Carneiro, sou designer, trabalho lá na L'Oréal e tem algumas coisas de livros que eu estou escrevendo e alguns métodos de criação de pesquisa que são muito peculiares, que podem te ajudar, na verdade vão te ajudar, como tem me ajudado muito nas aprovações dos meus produtos e dos meus materiais que eu produzo, ok? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa chamada imagem residual. E por que isso não é só uma teoria? Nosso cérebro, ele tem uma coisa muito louca. O meu trabalho da faculdade era fazer, primeiro, era mexer um pouco sobre o que é real, o que não é real dentro do Photoshop, que estava uma discussão muito grande nessa época, de que as pessoas eram contra o Photoshop. A gente fez uma pesquisa quant e a gente estava vendo quanto de percentual das pessoas aprovavam ou reprovavam o uso do Photoshop. Então a gente tinha uma imagem, e essa era uma área de experiência que na época que eu fiz esse trabalho da faculdade, se eu não me engano, que era o TCC na verdade, eu tinha mais ou menos uns, sei lá, 9 anos de mercado, talvez, por aí, 9 anos de mercado que eu já tinha experiência com tratamento de imagem. E eu super defendo e super defendia o uso do Photoshop, mas eu sempre fui contra de você mexer na estrutura básica do rosto das pessoas. Não é à toa que quase sempre um uso de luz ou maquiagem você consegue resolver coisas antes do Photoshop só com a mentalidade de como é que funciona. E quem trabalha bem no Photoshop, ele basicamente entende um pouco de maquiagem. Então, eu já entendia mais ou menos como é que funcionavam as expressões humanas que trazem um pouco de segurança. Às vezes uma menina que falou, essa menina é nojenta pra caramba. Isso é fácil de resolver. Como? Mexendo um pouco nas estruturas musculares da expressão dela. Não necessariamente da estrutura dela, mas como ela usa a expressão. Então uma pessoa que tem um sorriso meio torto, tem uma cara meio assim, ela provavelmente vai sair um pouco meio nojenta, dependendo do sorriso. Então tem alguns formatos, e a gente vai dar uma aula um dia só sobre o Photoshop, só sobre como trabalha isso em relação à construção de luz. Por exemplo, eu sei que uma construção para deixar meu rosto mais alongado e um pouco mais fácil de ser percebido como positivo, eu precisava de contraste, precisava de luzes que não viessem totalmente de frente para que alinhassem a estrutura do meu rosto. Antes de fazer isso num tratamento de imagem ou pós-tratamento aqui na fotografia, na filmagem, depois da edição, eu decidi fazer isso com luz. Então basicamente eu pego toda a teoria de luz, pego toda a teoria de como funciona no Photoshop, como eu desenho a luz onde precisa, para deixar até o meu rosto, que é um pouco redondo, um pouquinho mais quadradinho, eu mexo em toda a estrutura de iluminação aqui. Então você percebe que tem algumas luzes de contorno, você percebe que tem um ponto focal focado no meu olho aqui, desse lado aqui, que é para chamar atenção para quem eu sou, para quem está conversando com você. Então toda essa parte de interação, ele trabalha essa questão da imagem. E por exemplo, eu tenho feito alguns vídeos com camisa preta, camiseta preta, já fiz alguns vídeos também com camisa social, já fiz alguns vídeos com casaco com camisa. Todos são testes, por exemplo, de como vai ficar a minha memória e a sua memória. E eu construo também uma imagem de longo prazo em quem é um seguidor assíduo do canal. Essa questão de construção de imagem é muito importante, porque a gente tem memória de curto prazo e memória de longo prazo. Quem estuda um pouco de inteligência emocional vai perceber que o cérebro humano, a química humana do cérebro, ele funciona de tempos em tempo, algumas coisas elas são apagadas do nosso cérebro. E já tem outras coisas que elas, conforme você vai repetindo, como por exemplo o alfabeto ou algumas coisas que você vai repetindo, vai revendo, ela tende, porque você tem várias repetições disso, ela tende a ficar na sua memória de longo prazo. Por isso que mesmo as pessoas mais esquecidas do mundo não esquecem de ler e escrever, porque estão constantemente revisitando isso e está constantemente fazendo parte do seu cotidiano. Por isso que estudar sempre faz com que você pareça mais inteligente, mas de fato você só tem mais informações na sua memória. E quanto mais você gosta disso, aí vai o detalhe. Quanto maior a ligação emocional com aquilo que você está aprendendo, com aquilo que você está fazendo, maior a chance de isso ir para a memória de longo prazo. Que é uma outra dica para essa questão, é a questão do aroma. A gente tem a nossa memória olfativa, ela é muito forte. Ela é tão forte, mas tão forte, que ela prende coisas da nossa infância
a um odor, a um cheiro, por causa que são os melhores anos da nossa vida, onde a gente tem maior liberação de dopamina, inclusive por ter acesso a coisas novas. Aí vai a outra dica: ter acesso a novas informações, a novas vivências, transformam um processo de aprendizado ou de guardar coisas em memória de longo prazo em algo de longo prazo que possa ter uma conexão muito maior. Agora, o que isso ajuda no design? Isso ajuda no design porque quando você constrói toda essa imagem, você está pensando em construir uma imagem, você precisa construir justamente na parte emocional, no sistema límbico, que eu falo muito aqui com vocês. E, na verdade, o design, aqui eu estou falando um pouco sobre emotional design groove, não estou falando necessariamente de design gráfico, estou falando tanto de brand, estou falando tanto de UX, mas eu estou falando mais da área que eu estou abrindo esse meu método, que é o emotional design groove, que eu não patenteei, porque justamente eu quero que mais pessoas possam aprender e usar e aplicar. E já tem alunos meus que já estão fazendo meu processo de mentoria, e não é barato, mas vale a pena pelo tanto de estudos, de testes que a gente já fez para poder comprovar aquilo que a gente está fazendo e para poder gerar isso. Agora, a memória de longo prazo, ela é construída com imagens, memória de longo prazo não, perdão, a imagem residual, que é aquela imagem de longo prazo, ela tende a ficar num mundo mais perfeito ou não. Então, conforme você for imprimir na mente de uma pessoa a repetição de uma imagem, essa repetição da imagem vai ficar mais forte do que a imagem em si. Por exemplo, se eu peço para você agora, lembra da Xuxa. Você provavelmente vai lembrar dela. Se você é muito mais velho, você vai lembrar dela com aquelas Maria Chuquinhas e tal, vai lembrar dela de muito tempo atrás. Se você é um pouco mais jovem, você já viu Xuxa em algum lugar, você vai lembrar ela de cabelo curto, você vai lembrar ela um pouco mais madura, mas você vai lembrar ela de uma maneira X. Quando você vai ver ela ao vivo, pessoalmente, ou num vídeo mais recente dela, você vai ver, não, vou ver Today, você vai procurar hoje a Xuxa. Ok, dá um pausa no vídeo, provavelmente você já deu curiosidade pra ver, você vai voltar aqui, ótimo. Já viu como é que tá a Xuxa agora? Era igual a imagem que estava na sua cabeça? Lógico que não, a imagem que estava na sua cabeça era muito mais bonita. Talvez não tão jovem, mas talvez um pouco menos enrugada, talvez um pouco menos irreal, talvez mais real do que você imaginava. Porque na realidade, já dizia Platão, o mundo das ideias ele é sempre perfeito. Quando chega na realidade, ele tem as suas imperfeições porque o mundo é imperfeito. Mas só que quando você está construindo essa imagem residual, você pode construir ela imperfeita ou pode construir ela perfeita. Mas só que se ela ficar muito perfeita, ela se torna artificial. E qual o problema? Nós temos a tendência de negar imagens artificiais. Quando você traz uma, entre aspas, mentira com um pedaço da verdade, aquilo é muito mais fácil de você captar, de você reorganizar, de você aceitar. Por isso que o Photoshop ele tem que ser usado de maneira muito leve, porque é aquela imagem que vai ficar na sua memória. Por exemplo, quando eu construo toda essa coisa de luz e iluminação aqui, quando eu escolho, ou não escolho, na verdade, quando eu já pré-seleciono no meu guarda-roupa tudo aquilo que eu me visto para compor uma paleta de cores, uma paleta de estilo, para que eu possa construir a minha imagem, eu não estou construindo uma coisa falsa. E esse é um outro problema. Quando as pessoas constroem um marketing ou uma campanha que ela vem de uma mentira, as pessoas tendem a rejeitar. Por isso que quando você constrói uma coisa, construa com verdade. Quando você constrói uma marca, você construa com verdade. O que você vai fazer? Deixa ela mais limpinha, dá um polimento nessa verdade, trabalha ela para que ela possa ficar na memória, no emocional, a parte mais positiva. Por exemplo, ninguém quer imprimir, eu não vou fazer um vídeo aqui como eu costumo brigar, porque todo mundo briga, um dia, uma hora ou outra vai discutir e tal. Eu não quero que esse lado da personalidade apareça, você também não. Então, o que a gente faz? Normalmente, em sociedade, a gente se comporta de uma maneira, como nas roupas como a gente se comporta. Por exemplo, na minha família, quando a gente está se reunindo, a gente fala alto, provavelmente, né? Mas numa reunião, num cinema, ou numa reunião de sinagoga, de culto, ou seja lá o que for, você vai falar um pouco mais baixo, você vai se comportar diferente, porque é assim que a gente precisa ser. Então quando a gente está construindo uma imagem, é a mesma coisa. Se você mente aquela imagem, uma hora vai cair. Mas se você constrói
um direcionamento do que você quer fazer com a sua imagem, qual lado seu que você quer apresentar, da sua marca, da sua imagem pessoal, é isso que vai ficar a longo prazo, mas nunca mentira, sempre verdadeiro e honesto, ok? Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente está falando um pouquinho sobre construção de design para uma marca, para como fazer a imagem, como trabalhar. Então aqui eu já dei dica de como construir publicidade, já dei uma dica de como construir marca, tratamento de imagem, a gente falou sobre várias coisas aqui, mas mais do que isso a gente está falando como funciona o cérebro, a máquina do cérebro humano. Então é muito legal que mais pessoas possam conhecer esse tipo de conteúdo, porque para gerar valor. Falar, fazer bobeirinhas, construir uma imagem que não é uma imagem que gera valor à nossa área, não vai ajudar todos nós. Então quando a gente ajuda uma classe, as pessoas são reconhecidas como designers e como pessoas que agregam valor a uma marca, a uma empresa, e se isso faz com que gere valor para um, faz com que gere valor para todo mundo. Então eu quero gerar valor para você, porque eu sei que gerando valor para você, todos nós ganhamos, tá bom? Seja criativo, seja genial, a gente se vê por aí.